O crente acha que católico é burro. Crente acha que católico não lê a Bíblia. Jovem pensava que todo católico era burro, mas ela não esperava o que ia acontecer com ela. Olha o relato dela. Quando eu estava imersa na política, com as pautas políticas, e quando eu precisei começar a estudar mesmo o feminismo, né, para falar contra ele, eu passei a conhecer muitas pessoas mais do nicho intelectual da direita brasileira e tal. E eu comecei a reparar que todas elas eram católicas, sabe? Tipo, as pessoas mais inteligentes que eu conheci eram católicas. E eu ainda era protestante nessa época, né? Tinha acabado de me converter, eu já era, enfim, crente mesmo. E era uma coisa que eu tinha, né? Porque, assim, o crente acha que católico é burro. Crente acha que católico não lê a Bíblia, né? Onde é que está o terço na Bíblia? Onde é que está a novena? Onde é que está rezar para santo? Né? Então, crente acha que católico é ignorante. E aí eu comecei a ver várias pessoas à minha volta que não só eram católicas, como algumas muito inteligentes que estavam se convertendo. Então, a Mari Brito, por exemplo, que já era minha amiga na época, que era ateia, de repente vira uma super católica praticante. Ela tá às 5 da manhã postando texto todo dia. Eu falei, o que tá acontecendo? Pirou de vez? E aí eu comecei a ver essa movimentação. Por que essas pessoas por que essas pessoas tão inteligentes são católicas? Eu trouxe aqui o testemunho dessa jovem, mas longe de querer aqui converter, né, alguns protestantes ou evangélicos. Até porque isso não cabe a mim, mais ao Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode converter uma pessoa, só o Espírito Santo pode mudar o coração de uma pessoa. Mas eu vendo esse testemunho dessa jovem, eu achei muito oportuno e achei também esclarecedor, até porque, assim como ela falou, muitos protestantes, muitas pessoas que não são católicas, eles têm esse pensamento dos católicos. Eles acreditam que os católicos são burros, que os católicos não sabem de nada quanto o assunto é religião, quanto o assunto é fé. Só que essa jovem, ela quebrou a cara porque ela acompanhando pessoas, como ela falou, pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, e aí ela ficou na curiosidade, por que essas pessoas tão intelectuais, tão inteligentes, elas são católicas? E a partir disso, a partir dessa curiosidade, ela começou a buscar o conhecimento. E é isso que acontece. Então, muitas vezes, as pessoas que elas retornam, ou pessoas que se convertem à Igreja Católica, é a partir do conhecimento, é a partir também da curiosidade, quando elas conhecem pessoas inteligentes, e elas verem que essas pessoas inteligentes, elas são católicas. Isso vem acontecendo frequentemente, né? Com muitas pessoas. Porque muitas vezes, essas pessoas que não são católicas, têm essa mentalidade distorcida de que o católico é ignorante. E por que eles dizem isso? Muitas vezes por causa a Igreja Católica, né? Ela defende a crença, ou ela defende o uso de imagens, por exemplo, a oração aos santos, a intercessão aos santos, a Nossa Senhora. E por causa disso, muitas vezes, eles dizem que os católicos são ignorantes. E aí, quando eles começam a estudar verdadeiramente a doutrina católica, eles vão perceber que tudo isso, os primeiros cristãos, lá nos primeiros séculos, já se tinha sim a devoção à imagem, aos santos e a tudo isso. Mas uma coisa que tem levado os protestantes a se converter à Igreja Católica é mais isso, né? É verem pessoas intelectuais cultas que são católicas. E isso tem muitas, né? Na história a gente vê muitas pessoas que são inteligentes e que são católicas. O que você acha do testemunho dessa jovem? O que ela falou? Faz sentido? Para mim faz muito sentido. E se você estiver aqui conosco, curta, compartilha, nos sigam e Deus abençoe.